Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Professor Celso Salvatore. Neste vídeo nós iremos corrigir a 26ª AP do 9º ano de Língua Portuguesa. Vamos lá? Primeiro texto, então, que a prova, a AP 26ª nos traz: como criar o hábito de estudar inglês todos os dias. A habilidade, tanto pedida na questão 1 quanto na questão 2, é a habilidade de identificar marcas de variação linguística em um texto. Então, a questão 1 já pede logo de cara para nós isso, né? No trecho do texto, o autor utiliza uma linguagem. Eu trouxe aqui 3 momentos aí, 3 fragmentos do texto, para nós justificarmos aí, tá? A alternativa C, que é a correta, que é uma linguagem informal. Veja, o autor trata: olá pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês. Olha aí a mistura, tá? A questão da informalidade, a mistura da língua brasileira, portuguesa, né? Aí com a língua inglesa, tá? Então ele usa, ao invés de inglês, English, né? Assunto muito legal. Bom, para você conseguir, esse programa já se transformou em um hobby, ou seja, uma linguagem informal para se aproximar do público-alvo. Quem é o público-alvo? Os estudantes, as pessoas interessadas em aprender o inglês, ok? Questão 2, as palavras grifadas no texto, e aí estão elas, né? Ó, um up, a palavra up, né? E a palavra hobby. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Alternativa A, são estrangeirismos, né? Palavras de outras línguas aí usadas, né, na nossa língua portuguesa, ok? As questões agora 3, 4 e 5, aí um texto bem irônico, aí um texto que vai trabalhar um sentido bem engraçado aí. Por quê? Porque é o próprio, né, o próprio fantasma e o próprio defunto que está narrando, ele é o narrador. E aí nós temos as habilidades de inferir o efeito de ironia em um texto. Então, uma das questões. A questão 4 vai nos pedir reconhecer elementos utilizados para a progressão temática, anáfora ou catáfora em um texto, né? Os elementos de coesão aí, anafóricos e catafóricos. Localizar informação explícita em um texto, ou seja, que é a informação que está clara dentro do texto. Então, a questão 3 aí, percebe-se o efeito de ironia no conto quando? Então, eu trouxe esses 2 momentos aí que deixa bem claro isso para nós, né? A personagem, então, ela se sente mais importante morta do que viva. Alternativa D. Professor, vamos ver como isso ocorreu dentro do texto, né? Por quê? Veja bem, eu tinha aqui um cemitério, né? Fizeram um cemitério em algum lugar, mas faltou o defunto. Então, olha a questão bem irônica aí, né? Então, o cemitério está lá e faltou o defunto. E aí eles estavam o quê? Pagando para algum defunto, né? Aparecer aí, parece que pagam bem. Então, o que acontece? O narrador, naquele momento, né, ele se sente: olha lá, se fosse antes não me importaria, mas já agora ele está morto, né? Nasce em mim um capricho, chegar primeiro, ganhar a corrida. Que corrida é essa? Chegar a ser o primeiro a ser sepultado ali. Então, o homem passa a valer mais morto do que vivo. Uma situação bem irônica, ok? Então, aí, questão 4. Ao longe, mancha de sangue na vegetação, uma bomba de gasolina. A primeira instalada nestes ermos de montanha, depois a estalagem. Os termos em destaque retomam o que está retomando então aí, pessoal. Olha lá, né? Anaforicamente retoma bomba de gasolina, ok? A alternativa B, então aí, a primeira instalada é a primeira bomba de gasolina instalada, ok? Se refere a ela. Então, o termo anafórico, ok? Questão 5, então, trago mais uma partezinha do texto, né, a partir da leitura do texto. Quanto ao número de carregadores do corpo do narrador, personagem A. Então, eu tenho claro, né, aqui nesta passagem, que há 2 homens carregando. Por quê? Um era careca, o outro tinha bigode. Ficaríamos os 3 atolados na lama. Os 3 quem são, pessoal, né? Os 2 carregadores e o defunto narrador aí, tá bom? O fantasma que está narrando o texto. Então, alternativa B na 5 também. Texto para a questão 6, que vai nos pedir a questão 6 de identificar argumento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui.
Olha, já trouxe aqui para vocês também, tá? Para defender a tese de que o coronavírus não é o maior inimigo da humanidade em 2020, o autor utiliza o argumento de que, então vejam bem, já destaquei aqui, né, no texto, nesses dois fragmentos, para ficar bem claro para vocês aí, olha lá, parte das pessoas se importa mais com as questões financeiras do que com as vidas perdidas. Olha aí, pessoal. Oh, não! O que vai acontecer com a venda de iPhones da Apple? E resolveu colocar em pauta o quanto essa doença poderia afetar o rendimento de empresas que têm a China como. Então, olha a questão do rendimento aqui, né? E depois, logo abaixo, mesmo nesses casos, ainda é um tanto insensível colocar as preocupações com o dinheiro na frente da preocupação com as pessoas, ou seja, né? Aí, o autor está utilizando de que argumento aí, né, pessoal? Aí, parte das pessoas se importa mais com questões financeiras do que com as vidas perdidas. Questão 6, alternativa C. A questão 7 nos traz uma charge e a habilidade pedida na questão 7 é inferir o sentido produzido por uma figura de linguagem. Escuta só, em um crime a borracha apaga a caneta, olha o sentido aqui, né? Aí figurativo, aí eu estou fazendo o quê? Estou personificando, como se a borracha houvesse apagado no sentido gírico aqui, matado a caneta, né? E o lápis é apontado como suspeito. Ou seja, pessoal, ó, há uma personificação dos objetos citados, ou seja, o lápis, a caneta, a borracha são atribuídas ações humanas. Alternativa C, personificação dos objetos apresentados, questão 7. A questão 8 e 9, nós temos, a partir do texto Vento no Litoral, né, do Grupo Legião Urbana, aí duas habilidades pedidas. Continuando ali a habilidade, né, da figura de linguagem, então inferir o efeito de sentido produzido pelo uso de figura de linguagem em texto, e inferir informação implícita, então aquela que você chega a ela através da sua dedução, do seu conhecimento, não está explícito, está implícito, ok, pessoal? Então a questão 8 vai nos perguntar assim, na personificação do tempo em foi só o tempo que errou, o eu lírico, ele diz que ele não tem responsabilidade, quer dizer, não foi ele, quer dizer, foi o tempo, ou seja, alternativa A. O eu lírico acredita não ter responsabilidade pelo que acontece e culpa o tempo por isso. Então, olha aí, ele personificou o tempo, ou seja, ao atribuir essa característica, são características próprias de seres humanos, né? Ao tempo, foi o tempo que errou. Então, ele acredita não ter cometido o erro, não ser o culpado. Na questão 9, eu já trago aqui para vocês também a segunda e a terceira estrofe, que vai nos ajudar a encontrar essa resposta, né? De acordo com a letra da música, o eu lírico, o quê? Ele sente falta de alguém que partiu. Vejam aqui esses 3 versos destacados por mim, né? Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora? Olha a falta dessa pessoa. Vai ser difícil eu sem você. Então, sente falta de alguém que partiu. A questão 9, então, é a D, ok? Texto para a questão 10, identificar argumentos em um texto, mais um texto de artigo de opinião, aqui desta vez tratando sobre a doença do Parkinson, né? Saiba como evitar a doença que não tem cura. E a pergunta que nos traz aí na 10 é essa, né? O argumento utilizado para frear a evolução do transtorno de Parkinson é o de quê? Então aí nós temos aqui um fragmento do texto para nos deixar isso mais claro, né? No entanto, é preciso se apegar às boas notícias, embora não haja cura. O Parkinson tem diversos e eficientes tratamentos, portanto, alternativa C. O portador de Parkinson tem diversos tratamentos disponíveis. Então, esse é, né, o argumento que o autor utiliza aí para garantir a sua tese, para sustentar a sua tese, ok, pessoal? Questão 10, alternativa C, então, é a correta. Na questão 11, aí, há uma intertextualidade. O que é isso aí mesmo, professor Celso, né? Um texto dialoga com o outro, reconhecer formas de apropriação textual. A apropriação textual é a intertextualidade, né? O Drummond aqui, no poema de Sete Faces,
Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos Sergauche. A Adélia Prado, ela vem com licença poética, né? Aí já há uma referência, uma licença poética. Eu vou utilizar um pouquinho as suas ideias aqui, ou contestá-las. Quando nascia um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira. E por aí vai, então, já dá bem claro o diálogo. E a questão 11 nos pede o seguinte, o texto 2 dialoga com o texto 1 para criticar. Ora, gente, o que eu tenho aqui então? Vamos lembrar, no texto 1, o homem viverá fraco, vitimizado, ele já atribui a Deus as suas falhas, né? Olha, já nasceu gaucho, já nasceu todo torto, né? Todo errado. Já no texto 2, a mulher aí ela aceita o seu destino sem medo. Ela é muito mais valente do que o homem, né? Ainda que haja dor. Assim, o texto 2 ele vai criticar o ponto de vista do eu lírico lá do texto 1, demonstrando que a mulher aceita essa realidade. Ó, aceito os subterfúgios que me cabem, dor não é amargura. Portanto, alternativa C. O texto 2 dialoga com o texto 1 para criticar a visão de sofrimento do homem do texto 1, do eu lírico no texto 1, ok? Leve as crianças para a cozinha. Então, o que vai nos pedir na questão 12? Inferir tema de um texto, então essa é a habilidade pedida, né? E na questão 13, reconhecer elementos utilizados para a progressão temática. Mais uma vez, a anáfora, né? Ou catáfora, no caso aqui vai ser uma anáfora novamente, em um texto, ok? Então, a questão 12 está aí, já peguei os fragmentozinhos, por quê? Qual o tema principal, né? O tema principal do texto é... Então, nós vamos observar alguns elementos que eu destaquei dentro dos fragmentos. Comendo melhor, colocar a mão na massa e na salada, na torta, no frango, comida de verdade. Quanto maior o envolvimento no preparo das refeições, mais fácil é educar sobre alimentação, educar alimentação. Aqueles que auxiliavam na cozinha eram justamente os que mais curtiam verduras, legumes, ou seja, pessoal, a boa educação alimentar de crianças. Então, o tema principal tá fácil aí, né? Essa é a educação, aí o bom alimento, alimentar-se adequadamente, tá? Voltado, evidentemente, para as crianças. Então, questão 12, tá? B. Na questão 13, tá? A questão lá da nossa, né, anáfora aí. Esse momento, então, ele está nos pedindo. Em esse momento, a expressão em destaque no texto retoma. Então, está retomando o quê, pessoal? Que momento seria esse? Seria a participação infantil, se estende inclusive às idas ao supermercado. Olha lá, para a nutricionista, esse momento que, no momento que é esse, a ida aos supermercados. Portanto, alternativa B, né? A participação infantil, as idas ao supermercado. Fácil, essa aí é um elemento, né? Anafórico aí retomou. Questões 14 e 15. Mais dois textos aí, trabalhando mais uma vez a intertextualidade, Quadrilha, de Carlos Drummond, e Quadrilha da Sujeira, de Ricardo de Azevedo, tá? Reconhecer formas, hora de apropriação do texto, a intertextualidade, e inferir o efeito de ironia, mais uma vez a ironia no texto aqui. Então vamos à questão 14. É possível afirmar que, aqui eu tenho bem claro, né, que existe um diálogo entre os textos, tá? Ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. João joga um palitinho de sorvete na rua, Teresa que joga uma latinha de refrigerante na rua, de Raimundo, e por aí vai. Ou seja, há um diálogo. Porém, tá? Essa intertextualidade aí, eu tenho temas diferentes, tá? Enquanto no primeiro caso aqui, tá? Eu estou trabalhando o amor, no segundo eu estou trabalhando o tema do lixo, ok? Então aí a alternativa A, questão 14, alternativa A, há um diálogo entre os textos, mas eles se divergem quanto ao tema. Questão 15, tá? O texto 1, Quadrilha, trata predominantemente do tema amor, já falamos isso, com... Ora, gente, com o que ele vai tratar? Ele vai tratar com a ironia, alternativa D. Por quê? O texto, né, no texto aí há muitas pessoas que se amavam, porém, não havia correspondência entre esses amores. A ironia, portanto, está no tema amor aí justamente porque ele não se concretiza. Apesar da Lili ter se casado aí, né, com o J. Pinto Fernandes, esse J. Pinto Fernandes aí aparece de uma hora para outra no final e não há referência
que ali amava o... Tá bom, pessoal? Então, questão 15 aí, alternativa D. E a última questão, então, da nossa AP, né, na 26ª AP do 9º ano de língua portuguesa, tá? Vai nos solicitar o quê? Identificar a finalidade. Então, aqui eu tenho uma campanha publicitária, ok, da questão 16. Qual a finalidade desse texto? Então, eu trouxe um fragmento aí dessa campanha publicitária para vocês, para deixar mais claro. Finalidade do texto é, então, o quê? Incentivar as pessoas a doarem sangue. Olha lá, seja para quem for, seja doador, ok? Tá aí. Então, chegamos ao final de nossa correção, a correção da 26ª AP do 9º ano de língua portuguesa. Espero que vocês tenham curtido mais esta aula, mais este vídeo, e que tenham tido um ótimo aproveitamento nesta avaliação. Muito obrigado, grande abraço e continue seguindo o nosso canal Professor Celso Salvatore. Muito obrigado.